Valeu, Caio. Graças, paz, igreja. Amém. Privilégio imenso e um tempo muito precioso que Deus tem preparado para estarmos mais uma vez aqui juntos para falar do reino de Deus e tratar da sua palavra. Agradecer ao querido pastor Wesley, meu xará. Deus continue abençoando tanto o pastor quanto a família dele. Continue dando essa coragem para ele de estar trazendo nós aí para falar dessas coisas difíceis. Louvar a Deus pela vida aí do professor Caio, que me colocou hoje numa enrascada. Esse texto de aos Romanos capítulo 3, que nós vamos trabalhar hoje, grandes teólogos, até como John Piper e tantos outros, chegam a dizer que é um dos textos mais difíceis desse documento de aos Romanos, que já é uma carta muito teológica, muito top, e com alguns trechos de difícil compreensão. Mas Deus seja louvado por isso, que Ele nos dê graça, para que possamos trazer uma exposição clara, para que toda a igreja seja edificada. Amém? Amém. Louvar a Deus aí pela vida do André, professor André, me acompanha hoje aí. Em breve ele vai estar aqui também trazendo uma exposição para vocês. Meu filhão, que daqui a pouco vai orar, está lá atrás brincando. Louvar a Deus pela vida de cada um de vocês, pessoal. Vocês são bênçãos, tá bom? Prazer imenso estar com vocês. Meus irmãos, então, por gentileza, abra aí a sua Bíblia junto comigo, ou ligue a sua Bíblia aí, junto comigo, ou acompanhe aqui, ó, vai estar aqui também o texto. Aos Romanos, capítulo de número 3, verso de número 9. Aos Romanos, capítulo 3 e verso 9. O texto já está aqui já. Ó. Eu vou estar lendo, pessoal, está escrito bem assim, ó. Pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma. Pois já que dantes demonstramos que, tanto judeu como grego, todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há um sequer. A sua garganta é como um sepulcro aberto, com as suas línguas travam enganosamente. Como cobra peçonhenta, debaixo dos lábios tem veneno, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue ou matar. Em seus caminhos há destruição e miséria, e não conhece o caminho de paz. Não tem temor a Deus diante dos teus olhos. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei, o diz, para que toda boca esteja fechada, e todo mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada mediante as obras da lei, para que pela lei venha o conhecimento do pecado. Amém, pessoal? Eu vou trabalhar essa sessão porque todo o contexto é muito amplo e nos faltaria tempo de trabalhar todo o capítulo 3. Então vou me atentar hoje, aí do verso de número 9 até o verso de número 20, na segunda sessão do capítulo 3. Tem 3 sessões que Paulo trabalha dentro do capítulo 3 de aos Romanos. Mas só para refrescar a sua memória, o professor Caio já com certeza trouxe isso para vocês, só dar aquela pincelada de contexto, de pano de fundo. Por que Paulo escreve essa carta? Quando ele escreve? De onde ele escreve? A carta de aos Romanos,
o apóstolo Paulo escreve ela quando ele estava na cidade de Corinto, Grécia, por volta do ano de 56 da era cristã. E o mais curioso é que, na verdade, ele não escreveu essa carta. Tudo nos leva a entender que ele ditou a carta. E quem escreve o documento é um irmão em Cristo chamado Tércio, ou Tércio. Está lá aos Romanos 16, 22. Tércio, com as minhas próprias mãos eu escrevo essa carta. Aí alguns afirmam que Paulo não escreveu por alguns motivos. Aí entra a especulação. Talvez tinha sido surrado de novo, é o final da terceira viagem missionária. Hora e outra ele era espancado pelos judeus, perseguido pelos romanos, estava adoentado, ou era o problema já da cegueira, lá das grandes letras que ele escrevia, problemas nos olhos, enfim. Não sabemos o porquê Paulo ditou e Tércio escreveu. Mas aí por volta do ano 56 ele escreve esse documento, e quem irá levar esse documento para a igreja que está em Roma é a diaconisa Febe, que morava próximo à cidade de Corinto. E um dos temas principais da carta aos Romanos é a justificação pela fé em Cristo Jesus. Esse é um dos temas centrais, principalmente dos primeiros capítulos. Justificação pela fé em Cristo Jesus. Esse é o pano de fundo do contexto que nasce esse documento. Lembrando que havia uma igreja em Roma, na capital do império, uma igreja também que na sua maioria, na sua totalidade, composta por judeu, gentil e judeu. Para continuar refrescando a sua memória, uma pincelada aí. No capítulo 1, do verso 1 a 17, é a introdução de Paulo. Ele deixa ali aquele princípio de mensagens que ele deixa para a igreja, saudando, comunicando, vai do 1 ali até o 17, a introdução da carta. Na sequência, o apóstolo Paulo ele vai se deter a falar daquilo que nós chamamos de depravação total. Um termo aí que surgiu por volta de 1600 e algumas coisas, que trabalha a miséria do homem pós a queda e após o pecado. A nossa natureza ela está totalmente caída. Quando nós falamos de depravação total, todos os aspectos do homem, físicos, psicológicos, espiritual, está tudo caído, depravado. Aquela imagem da perfeição que tinha Adão, nós perdemos ela. Isso não existe mais em nós. Então o apóstolo, ele vai se deter aqui no capítulo 1, na segunda sessão do capítulo 1, falando que o homem sem a lei de Deus, ele é pecador. E esse homem que sem a lei de Deus ele é pecador, Deus o entrega às suas paixões. Ele entrega ele às suas vontades. É dentro deste contexto que tem o texto clássico que nós usamos para rebater, sim, práticas homossexuais, que está inserida no texto. Porém, Paulo não fala só apenas contra o homossexualismo aqui nessa segunda sessão do capítulo 1. Ele traz uma lista de pecados que o homem sem Deus pratica. Lascívia, engano, homicídio, tudo que você possa imaginar, que esse potencial está dentro de todo homem caído. Esse potencial de operar todas essas obras miseráveis está sobre todo homem e mulher que anda pela terra. Esse potencial está dentro de nós, preso ainda a essa natureza humana. Nós conseguimos lutar contra todas essas naturezas pecaminosas e vencê-las através da graça de Cristo Jesus e do Espírito Santo que opera em nossas vidas e habita em nós. Mas o que é curioso, e muito curioso, dentro dessa exposição de Paulo, do capítulo 1, é que ele diz que esse homem, que não tem a lei, que lei que ele está falando? A lei de Moisés. Ele é indesculpável. Ele é indesculpável, mas como assim ele é indesculpável? Ele não conhece a lei de Deus. Então Deus não pode puni-lo, porque ele não sabe o que é certo e o que é errado.
Não é a lei que vem mostrar o que é certo e o que é errado? Paulo mostra que não. Eles são indesculpáveis porque Deus se revelou através do método que nós chamamos da revelação natural, daquilo que ele criou. A natureza proclama, pessoal, que existe um Criador, um arquiteto sublime da criação. Então o homem é indesculpável. O homem automaticamente, quando ele começa a ter consciência, ele começa a ver tudo isso que existe e dentro dele, por isso que eu penso e eu afirmo, não nasce ninguém ateu. Ao longo da trajetória dele, por alguns fatores, decepções, ele acaba se tornando ateu, mas ninguém nasce ateu. Porque o ser humano, ele começa a ter a consciência, ele começa a olhar tudo e tem aquela mente criacionista e fala, alguém criou isso daqui. Isso não é obra do acaso, isso não é fruto do acaso. E aqui eu me lembro de um texto que eu estudava, um livro sobre missiologia, eu não lembro o nome do livro do autor, mas isso aqui marcou a minha vida, que eu não esqueci mais. Eu vou falar rapidinho, já vou entrar no contexto, só para englobar isso daqui. Numa tribo indígena, um pai que era contra a religião indígena, da tribo dele, ele pensou com ele mesmo, e isso governou o coração dele. Ele falou o seguinte, quando eu tiver um filho, eu não vou deixar ele ter contato com nada de religião. Porque o índio, mesmo sem conhecer a Deus e até o homem branco, ele adora o espírito da cachoeira, o espírito da floresta. Você está vendo que isso já sai de dentro do homem, a vontade de adorar um Criador, porque é a revelação natural, que é o que Paulo está falando aqui, que o homem é indesculpável, porque o homem sabe que existe um ser supremo. E este índio tirou o filho dele de tudo isso e não deixou o filho dele ter contato com nada de religião na tribo. Quando o filho desse índio chegou ali por volta dos seus 10 a 12 anos, toda a tardezinha antes do pôr do sol, o menino sumia na floresta. E não falava para onde que ia. Um certo dia o pai seguiu ele, às escuras, de longe. O menino subiu na alta montanha. E ficou vendo o pôr do sol. E quando o sol foi sumindo, o menino falou em alta voz, eu não sei quem te criou, sol, mas diz para ele que eu amo muito ele. Emana de dentro de todo ser humano o desejo, a vontade de adorar aquele que criou todas as coisas. Então Paulo diz que o homem é indesculpável, mesmo não tendo a lei de Deus, e fora também da lei moral que é cravada em nossos corações. Essa lei moral, ela combate qualquer ideia de que não existe um Criador. O que é a lei moral? Ora, você sabe o que é certo e o que é errado sem ninguém te falar. Porque um tapa na cara é uma ofensa em qualquer cultura. O cara que está isolado lá no meio do Amazonas, que nunca teve contato com nós, um tapa na cara lá é uma ofensa. Como é que ele sabe disso? Quem falou que é errado para ele bater na cara do outro? Machucar o outro? Quem falou que é errado? É uma lei moral de Deus cravada em nossos corações. Então o homem que peca sem Deus, sem conhecimento supostamente de Deus, ele também é pecador e será condenado ou justificado por essa lei, no sentido de que se há algo nele que volte ele para adorar o Criador, aí alguns defendem que tem a possibilidade dele ser justificado perante Deus e salvo por Cristo. Não tem salvação fora de Cristo, toda salvação está em Cristo. É uma possibilidade que alguns defendem. Já no capítulo 2, que termina essa sessão do homem sem Deus, do homem que peca sem Deus, e Paulo termina falando algo muito curioso, naquela lista de pecados que o homem comete sem Deus e Deus entrega. O que seria Deus entregar o homem ao pecado? Quando o homem está tão cego no seu pecado, que ele não quer saber de nada de moral, Deus fala assim, já que você quer viver essa vida podre, então vai, viva essa vida podre, mas depois receba as consequências que essa vida podre vai trazer para você. Só que o mais curioso, que o apóstolo Paulo diz que não só aqueles que praticam toda aquela lista de pecado, que no meio está também homossexualismo, lesbianismo, imoralidade, tudo, Paulo diz que não só aqueles que praticam, mas aqueles que consentem, eles são dignos do fogo do inferno. Sabe o que é consentir? Ai que bonitinho, eu não faço, mas é bonitinho, olha que legal. Ai que lindo. Está consentindo, está dando um voto de apoio. Você já conheceu alguém assim no nosso meio que apoia práticas imorais? E é crente? Está consentindo. Olha o que o apóstolo diz. No capítulo 2, do verso 1 aí, adiante, né? Ou até, na verdade, né? No capítulo 2, do verso 1, até o capítulo 3, verso 8. Paulo agora se volta para quem?
para os religiosos, para o povo que recebeu a lei, judeu. Ele começa dizendo, não pense você quem? Um judeu que recebeu a lei, você que conhece os oráculos de Deus, você que conhece a Bíblia, não pense você que por conhecer, por ter a circuncisão, por guardar dia, por se abster de comer algumas coisas, viver algumas práticas de purificação, não pense você que isso justifica você. Você é tão pecador quanto também o que não tem lei. Eles pecam sem a lei, vocês pecam com a lei. E é muito curioso, pessoal, é curioso demais, que o apóstolo Paulo aqui ele vai bater muito no imoral, no legalista imoral. É aquele que gosta de apontar. Você faz isso, você faz aquilo, porque ele tem conhecimento que essas coisas são erradas. Mas ele também faz. Ele faz igualzinho aquilo que ele acusa, aquilo que ele condena, ele também faz. Imoral, legalista, esse para mim é o pior. Que ele conhece, aponta e faz também. Você lembra do que Jesus Cristo ensinou? Antes de você apontar o cisco que está no olho do seu irmão, tira a trave que está no seu olho. O que Cristo quis falar com isso? Será que Cristo está ensinando que eu não posso julgar ninguém? Não é isso que ele está ensinando. O que ele ensina ali é o julgamento hipócrita. O que é o julgamento hipócrita? Eu vou corrigir alguém que é mentiroso, mas eu sou mais mentiroso que ele. Como é que eu posso corrigir ele, sendo que eu sou mais mentiroso que ele? É o que está acontecendo aqui. O judeu que tinha lei, se gloriava pela lei, por tudo que recebeu, pela circuncisão, pela aliança, pelas promessas, tinha tudo. Se achava a última bolacha do pacote. Apontava os ímpios, perdidos, pagões, mas eles também pecavam, violavam a lei de Deus, quebravam a lei de Deus, praticavam imoralidade, praticavam o engano, odiavam o próximo, tratavam o gentio às vezes até como cão, como imundo, como impuro. E o apóstolo Paulo faz esse paralelo. E qual que seria uma aplicação prática para mim e para você sobre tudo isso daqui que está acontecendo aqui? No nosso meio é muito religioso. Aos borbotões. Inúmeros religiosos que acham que por suas práticas estão justificados. Eu participo de todos os cultos. Isso não é errado. Depende de qual é a motivação que te faz vir para os cultos. Deus, ser visto, cargo, aparecer, pregar status. Eu participo de todos os trabalhos da igreja, as minhas contribuições estão em dias, mas qual é a sua motivação? Reino, obra ou aparecer? O legalista imoral religioso aqui é condenado como um pecador até pior, porque conhece e faz errado, gosta de apontar e não faz certo. É um grande contraste. Dentro do capítulo 3, tem 3 sessões. A primeira, eu não vou abordar ela minuciosamente. Paulo começa, que vai do verso 1 ao verso 8, começa no 2, né, e vai até o verso 8, os judeus questionando a Deus. O que me vale então ser judeu? Já que Paulo fala no finalzinho do 2, que a circuncisão que vale não é a da pele, porque os judeus, creio que todo mundo sabe, o judeu tinha um voto com Deus, uma aliança. Todo homem fazia lá a operação da fimose. Era a circuncisão para marcar como povo de Deus, né? Era o pacto da aliança. Então, dentro desses primeiros versos do capítulo 3, que é a continuação do 2, é como se Paulo falasse com um interlocutor imaginário. É ele falando com alguém que não está ali, mas ele mesmo fala e a pessoa pergunta e ele responde. Então é como se Paulo estivesse explicando isso daqui para cristãos lá de Roma, e lá tinha também, no meio dos cristãos de Roma, judeu. É como se Paulo estivesse explicando tudo isso e um judeu levantasse a mão e falasse, mas peraí, tá bom, você falou tudo isso daí, então o que me vale ser judeu? Que ganho que eu tenho nisso? Eu sou que nem o outro que não é judeu, que não recebeu a lei, qual é a diferença? Aí Paulo vai responder, calma aí, tem uma diferença.
De vocês é o oráculo, ou seja, vocês receberam a palavra de Deus, vocês foram o povo que Deus quis se revelar, de vocês são as alianças, de vocês são as promessas, ele vai discorrer isso ao longo da carta, vão chegar lá nas próximas aulas, né? De vocês vem o Cristo, o Messias. Olha aí. Mas aí na sequência, ainda nos primeiros versos, quando esses judeus entendem que a lei, né, e a verdadeira circuncisão não é da carne, é do coração, não adianta você ter o pacto, a promessa, física, mas do coração não vir realmente a voluntariedade, a adoração genuína, a fugir da aparência do mal para viver para Cristo. Não adianta nada. Você mostrar fisicamente, mas exteriormente está tudo podre. É isso que Paulo está tratando aqui. Então é como se os judeus perguntassem, então mas peraí, já que veio a lei para mim, e a lei me mostra o quão miserável eu sou. A lei de Deus, através de Moisés, ela não é má. Porque o próprio apóstolo diz que sem lei ele não saberia o que é o pecado. Só que a lei de Deus, ela vem para nos humilhar. No mais alto nível. Por que humilhar? Porque a lei de Deus requer o quê? O que a lei requer? Perfeição. A lei é perfeição. Só Cristo cumpriu a lei à risca, porque ele era perfeito. Então a lei de Deus, ela glorifica a Deus como um ser perfeito e glorioso e nos humilha, porque nós não conseguimos cumprir. Então os judeus aqui no contexto aqui perguntariam para Paulo, mas peraí, então se o meu pecado que eu cometo, mesmo tendo lei, glorifica a Deus, por que não viver no pecado? Continuar vivendo no pecado. Então ele vai rebater aonde abundou o pecado, superabundou a graça. E mais para frente ele vai discorrer, aquele que é nascido de Deus, não vai permanecer na prática do pecado, saímos do pecado para a nova vida, novidade de vida. Até que nós chegamos então, na segunda sessão, que foi o texto que eu li, que vai do verso 9, até o verso de número 20. E aqui eu quero dar uma parada para analisar com vocês. Agora, neste contexto, se fosse para dar um tema para a nossa aula, seria o tema que sairia deste contexto agora. Toda a humanidade é injusta. Todos nós somos injustos, miseráveis pecadores. Recebendo lei ou não, todos nós, como diz o apóstolo Paulo, estamos debaixo da carga e do peso do pecado. De tal forma que nós temos um jeito de falar muito brasileiro, não sei se para fora é assim, quando nasce uma criancinha, né? Ai, que anjinho, que lindo, não tem pecado. Ele não tem pecado. Tem pecado. Tem pecado. É descendente de Adão. A depravação está na criança também. Ela não comete pecado consciente, até a idade da razão. Mas espera ela completar 3, 4 anos, coloca ela com os priminhos na sala e põe 3 brinquedos lá. O que vai acontecer? Os 3 priminhos vão brincar, só que vai querer o mesmo. O pau vai começar a quebrar. Você já vê ali dentro das crianças ali, o egoísmo, querer a mesma coisa, querer do outro. Você já vê a natureza humana ali caída. Vocês estão dando risada porque é verdade, você sabe o que eu estou falando, né? Por isso que eu já fiz essa comparação, porque todo mundo fica perto de criança e sabe que é assim. Então aqui nesse contexto agora Paulo vai mostrar que todos nós somos injustos, pecadores, caídos, com lei de Moisés ou sem lei de Moisés, todos, judeus e ímpio, pagão, estão debaixo da escravidão do pecado, do peso do pecado. E veja bem, no verso de número 9, os judeus não têm vantagem nenhuma por ter a lei, a aliança. Todos também estão debaixo do pecado, não adianta nada. Então não adianta ser moralista, legalista, porque você não consegue cumprir a lei de Deus. Você não vai conseguir cumprir. Isso é tão curioso. Nós cometemos tantos tipos de pecados, mas tanto tipo de pecado. Nós pecamos por falar, pecamos por não falar, pecamos às vezes agindo, e pecamos às vezes por não agir, pecado de omissão.
e nós comete muito esse pecado. Às vezes Deus coloca uma situação ali para você fazer algo bom para o reino, para o próximo, você se omite, eu acabo me omitindo, e pecamos ali. E isso nos mostra que nós temos essa lei de Deus, que mostra que tem algo bom para fazer, benignidade, e acabamos não fazendo. E nós pecamos tendo essa lei de Deus. Então Paulo começa falando que não é porque tem ali a ordenança e a lei, que você não é pecador, você continua sendo pecador. Não tem jeito. Nós vemos essa lei operando em nós. E aí, dentro dessa conversa do interlocutor imaginário que Paulo está fazendo em todo esse contexto, no verso 10, o apóstolo Paulo agora vai levantar uma tese. Ele quer provar para esse interlocutor, que talvez perguntaria quando ele chegasse lá, porque Paulo fala que quer ir lá em Roma. Então Paulo manda essa carta, talvez quando ele chegasse lá teria essas perguntas. Então ele já está respondendo de antemão. Aí agora ele quer provar para esse judeu, ou para esse que tem lei, para esse que tem os mandamentos, e acha que não peca, que é o certão, que consegue cumprir tudo. Paulo vai levantar uma tese e provar na Bíblia, ou o que eles tinham de Bíblia, o Velho Testamento, o quão miserável ele é, mesmo tendo a lei. Aí ele diz: todos nós somos injustos, todos pecaram, todos estão praticamente exclusos da glória de Deus, não há um justo sequer. Sabe o que é curioso? O profeta Isaías 64, acho que é isso mesmo, quando ele vai falar da obra de justiça do homem, ele faz uma comparação. Ali é o homem sem Deus. A melhor obra de um homem, e essa obra não assistida por Deus, não sendo operada pelo Espírito Santo, Isaías compara ela a trapo de imundícia. A melhor obra que um homem pode fazer. Sabe o que é trapo de imundícia ali no texto? Pano sujo de menstruação de mulher. É a melhor obra que um homem pode fazer, é isso daí para Deus. Porque na maioria das vezes, as obras de justiça que os homens querem operar, sempre por detrás tem uma vantagem devida, ou ele espera alguma coisa em troca. Sempre espera alguma coisa em troca. Ou status, ou uma recompensa, ou lá na frente ser novamente auxiliado, recompensado por isso. Porque está dentro do homem. Está dentro do homem caído. Então olha o nível da obra de justiça de um homem, de uma obra que não é assistida por Deus, de uma obra que não é auxiliada pelo Espírito Santo, que é o fruto ali que ele opera. E quando Paulo cita esse texto aqui do verso 10, Romanos 3:10, ele está citando Salmo 14, verso 2. Ele vai sustentar agora a sua tese. Ele vai provar para o judeu que tem lei, que a própria Bíblia condena ele como pecador, mesmo tendo a lei. Então quando ele diz que todo homem é injusto, ele cita Salmo 14, verso 2. E lá está escrito isso, que todo homem é injusto. Não tem homem justo. Aí ele continua sustentando a tese dele, ele diz: não há quem entenda, não há quem busque a Deus. E isso também está em Salmo 14, verso 2. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para você que era do mundão. Doidão, assim que nem eu era também. Quando você estava naquela vida podre, você tinha vontade ou intenção de buscar a Deus? Você se imaginava hoje sentado aqui, numa terça-feira, num calor desse, ouvindo um estudo de Os Romanos? Se Deus não operar uma intervenção no seu coração, você nunca virá até Ele. O homem impossibilitado de vir até Deus, ele nunca conseguiria sozinho, pela sua força, pela sua justiça, se chegar a Deus. A obra da salvação é uma obra exclusiva de Deus. É Ele que opera, foi Ele que estabeleceu, foi Ele que criou, foi Ele que organizou o plano e Ele que recebeu. Tudo vem dEle na salvação. Por isso que não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Se Deus não operar um milagre no seu coração, um milagre da regeneração, você nunca viria ter Ele. Nunca, 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 nunca. Impossibilitado. A parede do pecado que separa nós do nosso Deus que é santo, jamais deixaria você buscar a Deus. Você lutar contra os seus desejos. Você renunciar a tudo que você renunciou para servir o reino. Você acha que teria possibilidade? Se Deus não operasse aí uma obra no seu coração? E você só buscou Ele porque Ele interviu na sua vida.
Ele criou um método, uma situação, para que você ouvisse a palavra da pregação e essa palavra entrasse no seu coração. E como diz o profeta, essa palavra é que nem um martelo que quebra a penha, quebrou o seu coração, que era duro. E hoje você está aqui com o coração quebrantado. Ouvindo a palavra desse Deus que te chamou. Com amor inexplicável e com graça irresistível. Então não há quem busque a Deus. Ele cita Salmo 14, verso 2. Não há quem entenda. Ele cita Salmo 14, verso 2. Ele está sustentando, mostrando para o legalista, mostrando para o religioso. Está vendo aqui? Eu estou provando na Bíblia para você o que ele tinha de Bíblia. Que você é injusto, que você é pecador. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Aí no verso de número 12. Não há quem faça o bem. Ele cita de novo Salmo 14, verso 2. Está tudo no mesmo contexto. Não há quem faça o bem. Eu acabei de falar de obra de justiça e está muito atrelado a fazer benécias para o próximo. Que sempre por detrás, dando uma reforçada, tem algo ali. É difícil um homem sem Deus, ele não vai conseguir operar uma obra dessa. Dar algo sem esperar nada em troca. É quase nula essa possibilidade. Sempre tem uma vantagem devida por detrás. E espera receber uma recompensa por trás. Até nós! Alguém que tem coragem de levantar a mão e falar assim, não, eu nunca na minha vida fiz algo sem esperar nada em troca. Você nunca fez isso? Irmão, nós vai ser agora aqui. Nós vai dar um dia. Não, eu nunca fiz nada sem esperar nada em troca. Para com isso, irmão. Nós vemos essa miséria dessa obra operar em nós, gente. Se isso acontece com nós, que somos filhos de Cristo, que temos o auxílio do Espírito Santo, isso às vezes acontece com nós, imagina com o ímpio. Não há quem faça o bem, porque o bem que o homem quer fazer é uma obra miserável. A obra de benefício do homem é miserável. Sempre tem uma vantagem devida sendo aguardada, esperada, desejada. Ou promoção, ou fama, ou se ver. É curioso, né, que falar em contribuição, generosidade, em fazer, o próprio Cristo ele nos ensina claramente, né? Dê com a direita para que a esquerda não veja. Ninguém precisa ver o que você faz. Aí tem uns abençoados lá que vai fazer obra social, entregar a cesta, ele faz questão de tirar aquela fotona. Peraí, pega agora a cesta, vai, pega a cesta. É algo indevido. Quer aparecer de uma obra social que o reino precisa ser visto? Não há quem faça o bem. No sentido da raiz da palavra, bem só pode ser operado naqueles que são salvos por Cristo Jesus, e isso só vai vir através do fruto do Espírito que pode operar na sua vida. Aí sim você consegue realizar uma obra de benefício, benéfica, sem esperar nada em troca. Só assistido pela graça de Deus através do Espírito Santo. Fora isso, você não faz uma obra boa. Nula essa possibilidade. Ele continua trazendo a sua exposição e sustentando a sua tese à luz da Bíblia. E agora, do verso 13 a verso 14, ele diz que a boca do homem ela é cheia de maldição e cheia de engano. Ele diz que os lábios destilam veneno. Gente, isso daqui é terrível demais. O apóstolo Tiago, citando isso daqui, ele diz que o menor membro do corpo do homem, ele faz alusão ao menor membro ali, né, como se fosse a língua, ela serve para ser bênção e serve para acabar com tudo, para trazer um fogo que destrói tudo. A Bíblia chama aquele que não controla a língua de mexeriqueiro. São os mexeriqueiros. No diálogo popular do brasileiro, é o isqueirinho. E tem na igreja o isqueirinho. Carinho envenenada. Que não segura nada, irmãos. Quando chega conversas, para nós que somos cristãos, seja o que for que está relacionado ao reino, à igreja, chegou para você, ela tem que morrer ali. Tem que acabar ali. Você não pode fermentar. Você não pode jogar lenha nesse fogo. Você não pode abanar esse fogo. Ou destilar mais veneno com os lábios.
Os ímpios já fazem isso, e nós também faremos. Os justificados, os salvos. Mas eu confesso, como homem que somos, e Paulo também ele fala aqui no contexto, agora eu vou falar como homem. Às vezes escapa a nossa língua. Falamos o que não devemos falar. Destilamos às vezes ódio, veneno e maldição. E blasfemam também. Eu nunca vou me esquecer. Nunca. Uma parente da minha esposa, nova, 18 anos de idade, engravidou. Tinha um problema na cabeça, não sabia, parece que quando a mulher fica grávida, parece que a pressão do corpo sobe, negócio, acho que é eclipse, acho que é isso, né? Aí acho que acertei. Estourou a veia na cabeça da menina grávida, 18 anos de idade, todo vigor e força. Corre às pressas para o hospital, interna, lastimável, internada, aquele processo difícil, menina perdeu o movimento, um negócio assim, assombroso, família toda cristã. Aí começou a sair as profetadas. Deus vai trazer, intacta, com saúde, vai sair da UTI com a criança nos braços, o nome de Cristo vai ser glorificado. É a igreja orando, crendo que Deus pode operar milagre, como Ele opera milagre. A menina morreu. Tiraram a criança às pressas. Criança para a UTI. O corpo da menina veio para Itapira. Nós velando o corpo da menina que morreu. Uma arruma de crente. Blasfemando. Mas que Deus é esse? Ele não falou? Falou ou não falou? Como que Deus faz isso? Para não arrumar briga, eu me retirei do estabelecimento. Enquanto o povo de Deus blasfemava, a criança morreu na UTI e a notícia chegou no velório. Você imagina o cenário. Nele se cumpria esse texto. A boca destilando ódio, raiva, blasfêmia contra o Todo-Poderoso, no meio do povo de Deus. O ímpio destila com os lábios veneno, blasfêmia, sem a lei de Deus. E há povo de Deus que destila veneno, ódio, raiva e até blasfema contra Deus. Essa é a realidade da humanidade caída, depravada e injusta. E isso está em Salmo 10, verso 7, é a tese de Paulo. Não há quem faça o bem, ele continua dizendo, e quando ele fala que a boca está cheia de maldade e engano, isso está em Salmo capítulo 10 e verso de número 7. A boca destila maldade, maldição, engano, veneno. E agora do verso 15 ao verso 18, olha a lista que ele traz. Prontos a matar, odeiam, trazem destruição, não conhecem a paz, não temem a Deus. Olha as obras que os homens praticam, igreja. E há homens que praticam essas obras sem conhecer a lei de Deus, e há homens que praticam essas obras conhecendo a lei de Deus. Eu sou apaixonado por história. Eu gosto de ver acontecimentos marcantes na história da humanidade. Eu faço isso corriqueiramente. Eu estou revendo documentários sobre a Primeira Guerra Mundial e a Segunda. Já vi, mas estou revendo. Como o homem é mau! É assombroso em ver a maldade que tem dentro do homem. Eu convido você a assistir esse documentário com imagens reais. Não tem como acreditar na maldade que tem dentro de um homem. O nível que pode chegar um homem fazer horrores com o seu próximo, com o seu semelhante. E a palavra de Deus fala que é isso que acontece. E ali eu vejo claramente
toda essa miséria, essa maldade, morte e desgraça, destruição. Mais de 100 milhões de homens e pessoas mortas em 2 guerras, há menos de 100 anos atrás. 100 milhões de pessoas, crianças. Pessoas eram desfoladas e a sua pele era feita de abajur, de utensílios para casa. É a maldade que está no coração de um homem. O rastro de destruição que eles deixaram com essas calamidades e com essas guerras. E homens que professavam a paz, padres, benziam o exército que ia fazer atrocidade. Homens pecando sem a lei de Deus. E homens que conheciam a lei de Deus também pecando, incentivando o pecado. E o pior personagem da história moderna se valeu até da religião para perseguir o povo judeu. Se valendo da religião, da lei de Deus, para perseguir o povo judeu. É isso que está no coração do homem. É isso que vem de dentro do homem. Pronto a matar. Odeiam. Trazem destruição. Estão longe da paz, do caminho da paz. E não temem a Deus. É curioso que em outro contexto, o texto bíblico diz que aquele que odeia o irmão é um assassino. Se isso está no texto, é porque dentre a igreja de Cristo, tem pessoas no nosso meio que odeiam o irmão. Não posso com a cara dele. Não suporto olhar a cara dela. Eu não vou cantar com ela no grupo. Você está achando isso é certo? Irmão, se você tiver desavença com o irmão, nem oferta você pode trazer na igreja. Se você tiver de biquinho virado com o irmão, nem adianta nem ofertar. Está errado. Vai se consertar primeiro com o seu irmão. Irmãos, nós somos uma igreja, um corpo vivo, caminhando para a mesma cidade, não é 2 Jerusalém não, é só uma. Nós temos que andar bem aqui para conviver eternamente junto. Então tem gente que peca esses horrores sem lei, e tem gente que com a lei de Deus comete esses pecados. Nós não vemos aí alguns anos atrás, pessoas do meio evangélico cometendo assassinato, gerando escândalo para a igreja, conhecedores da lei de Deus, matam, não andam no caminho de paz, e parece que não temem a Deus. Foi o que eu citei. Pessoas blasfemando, não temem a Deus. Tem gente que sobe montanha para desafiar Deus. Você até que me dá. Não tem o temor de Deus. Supostamente conhecem a lei de Deus, mas não temem a Deus. Esse temor não é aquele medo de que você olha, nossa, ele vai me destroçar. Temer a Deus é reverência, é respeito. É como um filho. O seu filho não pode temer você, ele tem que te respeitar. Apesar que tem pai que impõe tanta severidade que o filho tem temor de que chega a se mijar quando está perto do pai. Isso é errado. Isso é errado. Seu filho tem que te respeitar. Não é esse temor de medo, de não conseguir ficar perto, que se treme, que eu já vi criança assim. Se treme perto do pai e da mãe, está errado. Tem que respeitar você. E toda essa construção que Paulo traz aqui, para sustentar a sua tese, que vai do verso 15 a 18, prontos a matar, odeiam, trazem destruição, não conhecem o caminho de paz, não temem a Deus. Ele está citando Salmo 36, verso 1, Salmo 53, verso 1, Isaías 59, verso 7 a verso de número 8. Todos esses trechos que ele usa está dentro deste contexto. Ele está citando, ele está corroborando tudo que ele está ensinando, tudo que ele está anunciando, tudo que ele está pregando, mostrando que o homem peca sem lei, que o homem peca com lei, que o homem é injusto sem lei, que o homem é injusto com a lei, que o homem é podre sem lei, que o homem é podre com a lei. Tudo isso ele está sustentando e baseando
na palavra. Para que nenhum judeu se levantasse e falasse, é coisa da sua cabeça. É coisa da sua cabeça, Paulo. Você está levantando. Não. Estou usando os textos bíblicos, que eles tinham como Bíblia. O Velho Testamento. Aí olhando para tudo isso, nos gera uma dúvida. Que é a dúvida também que os romanos com certeza geram. E agora? O que eu vou fazer? Se eu sou um miserável sem lei, e com lei também eu sou um miserável, para onde que eu vou agora? Estou perdido. Aí entra a terceira seção do texto, que é o conforto para os nossos corações. Capítulo 3 e verso de número 21. Mas agora se manifestou sem a lei, a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Agora ele vai apresentar a justiça de Deus que se manifestou. E quem testemunhou dessa justiça? A lei testemunhou dele. Os profetas testemunhou dele. Para mostrar o que é a justiça de Deus. E como ela pode ser aplicada nas nossas vidas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Cristo Jesus. Para todos e sobre todos os que creem. Porque não há diferença. Porque todos os pecados estão destituídos da glória de Deus. Agora ele vai trazer a solução para o problema. Daquele que peca com lei, daquele que peca sem lei, daquele que é injusto não conhecendo a Deus e daquele que é injusto conhecendo a Deus. Ele mostra que essa lei conduzia e apontava para aquele que realmente pode nos justificar. A lei não justificava, a lei apontava para um justificador. E agora ele está trazendo a resposta e mostrando para o grupo de judeu que estava lá e de gentil também que estava lá dentro da igreja e ensinando o que traz justificação. Olha o verso de 24. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça e pela redenção que há em Cristo Jesus. Aqui está o nosso consolo, aqui está o nosso conforto, aqui está a nossa esperança. Ele vai terminar provando para todos nós que ninguém pode chegar à salvação e à justificação através de obras. Ninguém. Isso aqui é o final do que ele começa a falar no capítulo 1. O homem que peca sem Deus, o homem que peca mesmo fazendo obras da lei. E aqui ele traz a conclusão. Ninguém pode ser justificado ou salvo praticando qualquer tipo de obras, para que você não se vanglorie da salvação. Eu conquistei isso com a força das minhas mãos. Não. Salvação não se compra. Salvação é gratuita, é graça. É misericórdia de Deus sobre a sua vida. Ah, mas e as obras que eu faço são inúteis? De forma alguma. Você não faz obras para ser salvo. As obras que você opera por intermédio do Espírito Santo é o sinal que você é salvo. Você só faz as obras, os frutos do Espírito, porque o Espírito Santo opera em você. E esse é o sinal da sua salvação e da sua justificação. Não obras para ser salvo, obras porque você é salvo. Em outro texto, o apóstolo Paulo, ele diz que se alguém quiser viver debaixo dessa lei de Moisés e ser salvo por ela, pode tentar vivê-la, mas você não pode tropeçar ou errar nenhum dos mandamentos. Alguém aqui se arrisca? Quer tentar? Se você errar em nenhum, você é culpado por todos. É o que a lei te pede, perfeição. Por isso que ninguém consegue ser salvo guardando a lei, por obras da lei. Porque ninguém consegue cumprir a lei. Você vê que Cristo ele censura todos os judeus e os saduceus, os fariseus, os sacerdotes, falando que eles violavam a lei de Deus. Nós guardamos, não guardam, vocês violam a lei. Gente, tem mandamento para o judeu que no sábado não podia nem acender o fogão em casa.
Você tinha que fazer comida até sexta-feira, 6 horas da tarde. Para comer até sábado, 6 horas da tarde do outro dia. Você não podia nem acender o fogo em casa. Se a vassoura caísse no chão, não pode pegar. É trabalho. Se você tinha uma vaquinha, ela caísse lá no pasto, lá, se ela fosse morrer, tinha que deixar morrer. Se você fosse a salvar, era obra. Por isso que Cristo fala. Caindo uma ovelha no buraco, no shabat, não vai deixar lá, não vai pegar? Vocês acham que eles guardavam a mesma lei? Ao pé da letra. Não seremos salvos por obras. A salvação é um presente. É a graça de Deus. É o favor imerecido. Por mais que todos nós estamos em uma natureza caída, depravada, Deus, por muito nos amar, sabendo que todos esses pecados são potenciais em nós. Tudo que ele descreve aqui, eu posso fazer, você pode fazer, porque está em nós essa natureza. Ele decidiu nos resgatar. Ele decidiu te salvar. Ele decidiu te justificar, mesmo você sendo injusto. Mesmo você estando na condição de inimigo de Deus. Ele nos amou quando nós éramos inimigos dele. E nos chamou com amor inexplicável. Com amor inimaginável. E nos justificou. Hoje, nós saímos da condição, convertidos, né? Nós saímos da condição de injustos, miseráveis, podres, imundos, para a condição de justificados e adotados na família de Deus por intermédio de Cristo Jesus. Filhos e filhos por adoção, Efésios 1 e verso de número 5. E isso é lindo. Sabe por quê? Vai contra o que é falado aí fora. Todos nós somos filhos de Deus. Mentira! Filho de Deus é quem é adotado por intermédio de Cristo Jesus. Deus só tem um filho. Cristo Jesus, primogênito, único. Nós somos filhos por adoção. A humanidade é criatura criada por Deus. E só tem 2 tipos de filho. O filho da luz, os filhos da luz e os filhos das trevas. Então está falado. Amém, irmãos? Amém. Vocês se sentem justificados pela graça de Cristo Jesus? Receberam o favor imerecido? Eu já falei aqui várias vezes, talvez a melhor definição da palavra graça é quando Deus deixa de dar para você o que você merece, o que eu mereço. O quê? Por tudo isso daqui? Inferno. O que você merece? Inferno. Aí vem Deus com a graça. Nós merecemos inferno, Ele deixa de nos dar o inferno e nos dá o que nós nunca merecemos. Nunca! Nova Jerusalém. Oh, coisa boa. Aí eu uso de novo a frase do meu amigo professor André. Como é que você está? Estou melhor do que eu mereço. Eu não mereço estar assim, mas Deus é bom demais. Nós não merece nada, irmão. E Deus dá tanta coisa para nós, ainda não merece nada. Não merece nem o ar que respira. De tão miserável que nós somos. Mas Deus, Ele nos amou demais. E deu prova desse amor. Maravilha, irmãos? Glória a Deus. Vamos colocar em pé, orar, e depois eu abro para as perguntas, se tiver perguntas, tá bom? Vamos colocar em pé, então vamos orar, agradecer a Deus por essa exposição da sua palavra.